Boa noite, irmãos. Boa noite a todos os irmãos que se encontram em seus lares. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos pedir a Deus que nos ilumine nesta noite para que possamos tirar o melhor proveito da mensagem, da doutrina, que vem nos auxiliar para o nosso dia a dia. Que os bons espíritos que orientam o nosso trabalho possam nos iluminar e nos ajudar a compreender a sua palavra, a sua mensagem, nos dando boa inspiração e muita paz. Assim, em nome de Deus, da nossa casa Bezerra de Menezes, pedimos a abertura, então, das reflexões da noite de hoje. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar sobre o tema que é uma virtude divina, a paciência. Esse tema ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, é o item 7. Inicialmente, vamos refletir um pouquinho sobre o que diz esta citação deixada por Jesus. Diz o seguinte: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que será que Jesus quis dizer com essa passagem? Que não nos preocupemos com o nosso futuro? Então, Cristo, nessa passagem, ele se utilizou da palavra inquietação, quando ele disse, não vos inquietais. Essa palavra inquietação, ela nos remete a alguns sentimentos. Ela nos remete ao desespero, à obsessão, à preocupação descabida. A gente sabe que a inquietação, ela é inimiga da paciência. É pela inquietação que a gente vive o passado e o futuro, esquecendo de viver o presente. É pela inquietação que nós nos distraímos na vida pelo secundário, achando que é o mais importante, deixando de lado o primordial, o essencial. A inquietação é o sentimento que nasce da nossa própria ignorância e que encontra um terreno muito fértil por causa da nossa falta de fé. Então, quando o homem ele conhece a si próprio, ele sabe quem ele tem a certeza em Deus como um ser supremo, bom, justo. E ele sabe nesse momento, então, quando ele está passando por dificuldades, que toda dificuldade ela é necessária para o seu aprimoramento, para a sua aprendizagem. E é nesse momento, então, que ele desenvolve a sua fé, que é uma força, a sua fé através da razão. Ele passa a acreditar realmente que Deus existe, que ele está protegido, que ele vai achar uma saída e que tudo é passageiro. Então é a fé que nos leva a esta certeza e é esta fé que combate a falta da crença, a falta do acreditar. É essa fé que combate o desespero, a desesperança e a própria inquietação. Quando Jesus disse naquela passagem, a cada dia basta o seu mal, o que ele quis dizer com isso? Então, ele nos recomenda que a gente se concentre nos problemas reais da nossa vida, tendo a certeza de que o futuro ele é traçado por Deus. Então, não adianta a gente fazer do nosso problema terreno uma grandiosidade sem fim, porque tudo é traçado por Deus. Então, a gente tem que acreditar em Deus, que tudo tem uma saída. Então, por que a gente sofre?
muitas vezes. Dependendo do problema que surge na nossa vida, é um sofrimento quase que sem fim. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então aí tem palavrinhas-chave importantes: suportar com paciência e resignação. Essas palavras, elas são difíceis, mas o Espiritismo, ele nos explica que a grande finalidade das nossas provas é o exercício da paciência. A gente não consegue resolver nada de um dia para o outro, dependendo do nosso problema. E aí a gente precisa desenvolver uma grande virtude, que é a paciência. E o que significa paciência? Vocês já pensaram nessa palavra? Qual o significado dela? É bem fácil. Se a gente pensar no termo paciência, já diz, já explica. É paz mais ciência. Ciência é o conhecimento em si. Paz é um estado da alma, é um estado de calma, de tranquilidade, é a ausência de perturbação, ausência de agitação. Vem do latim pacem, que quer dizer ausência de violência, ausência de guerra. Então a paciência é uma das virtudes que a gente precisa exercitar. É um hábito que a gente precisa criar e cultivar. Como disse Allan Kardec, a gente só consegue adquirir a paciência através da educação moral. Então, é essa educação que forma as nossas características, que vai incutir em nós os nossos hábitos. Porque educação em si é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, treinar paciência é adquirir paz. Porque a ciência, então, é a ciência da paz. Mas se nós formos pensar quantas vezes por dia nós conseguimos suportar as pequenas contrariedades que nos acontecem. Pequenas contrariedades que surgem na nossa vida de repente. Será que a gente consegue ter paciência com tudo? Quantas vezes nós recebemos um companheiro de trabalho que é taxado de chato? Quantas vezes a gente recebe ele com ternura, com carinho, perdoando ele de uma certa forma contrária que ele nos dedica num momento que ele não está bem? Quantas vezes a gente consegue olhar para as pessoas com amor sem aquele olhar de crítica? Joana de Ângeles, ela explica sobre a paciência o seguinte. É uma passagem que tem no Evangelho também. Diz assim: sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e consequentemente mais meritória, que é aquela de perdoarmos a todos que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, a gente precisa fazer um esforço para conseguir ser paciente, para suportar o defeito dos outros que a gente julga que é um defeito. Porque todos nós temos defeitos, nós também temos os nossos defeitos que precisam ser aceitados pelo outro. E se a gente também tem defeitos, como é que a gente quer exigir tanto do outro que ele seja perfeito? E a gente não muda, a gente não cede muitas vezes em nada. Nós temos obstáculos?
temos problemas, temos enfermidades, a gente precisa vencer todas essas provas com paciência. Mas será que o mundo de hoje é possível manter essa paciência sem explodir nenhuma vez? Quais seriam para vocês os motivos mais comuns da impaciência? O que gera impaciência no dia a dia? O trânsito, muitas vezes, quando se está na rua, né? Se tem pressa, tem tanta gente que gosta de passear no centro. É um motivo de impaciência. Repetir alguma coisa para alguém quando alguém não entendeu. Tem que repetir de novo, perde a paciência, né? Explica uma coisa que aquela pessoa não entendeu e por aí vai, né? Então são muitos os motivos que nos fazem perder a paciência no nosso dia a dia. Mas adianta perder o controle? Vai resolver alguma coisa? O que a gente ganha sendo impaciente? Então, perder a paciência nesses momentos é a maneira mais fácil da gente perder o nosso equilíbrio, perder a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física também. Chico Xavier, ele nos diz, eu li num livro e me chamou muita atenção e eu quis trazer para vocês. Então, Chico Xavier, ele nos diz que a neurose, ela tem origem na impaciência. Ele diz que um trauma emocional se comunica e é distribuído para o nosso corpo todo. Talvez 60% a 80% das nossas doenças são adquiridas através de choques, através de intolerância, através das ofensas, através da falta do perdão. Pessoas iradas, ele disse, são mais propensas a ter problemas de saúde. Pessoas muito irritadas, né, se estouram muito facilmente. Elas são propensas a ter doenças como câncer, problemas cardíacos, dificuldades intestinais, dificuldades estomacais. Muitas vezes, quando se está nervoso, está com raiva, né? Onde é que sente no seu corpo a dificuldade? Muitas vezes é no estômago. Então, essas emoções que são mais agressivas, como a impaciência, a fúria, elas afetam uma partezinha do nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele vai fazer com que se distribuam substâncias químicas pelo nosso corpo. Uma dessas substâncias químicas é a adrenalina. E a adrenalina, quando em grande excesso, ela pode acelerar o ritmo cardíaco, aumentar a nossa pressão arterial, ela pode provocar enxaqueca, ela pode causar a hipertensão, onde a pessoa precisa tomar medicação pro resto da vida. Ela pode causar distúrbio nas coronárias e até mesmo causar um AVC. Então, a gente precisa lembrar de Jesus. Jesus, ele foi um grande exemplo da paciência durante a sua vida aqui na Terra. Então, tem uma passagem do Mestre Jesus que diz: é na paciência que ganhareis as vossas almas. Está em Lucas, no capítulo 21, versículo 19. Então, isso quer dizer que a criatura impaciente que perde a calma, ela é incapaz de manter o seu controle emocional. Ela acaba perdendo a sua alma para os labirintos da perturbação. Então, a paciência, ela deve ser o objetivo do nosso espírito. E isso a gente só vai conseguir através da nossa consciência. E é a nossa consciência que vai levar o progresso. Então, a doutrina espírita, ela nos lembra que todo espírito, nós, somos imortais. Então, a paciência é uma característica de todo o espírito. Só que ela precisa ser exercitada
dada, só que ela precisa ser desenvolvida, para que com ela a gente possa aprender, entender o significado da nossa vida. Só assim a gente consegue então aumentar a nossa fé, nos aproximando mais de Deus. Uma perguntinha: como devemos agir e pensar sobre os problemas da vida para que a nossa paciência seja desenvolvida? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz que, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte, que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá, então, a paciência, a resignação, a coragem de seguir o seu caminho. A gente precisa entender qual é a nossa finalidade aqui na Terra. A gente não pode esquecer que a gente vive no mundo, a gente não é deste mundo. Então, todos nós começamos a ver os nossos problemas tão grandes que eles vão nos atrapalhar, dependendo do tamanho da percepção que a gente passa a ter dele. Pode atrapalhar o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso aprendizado. A gente poderia até fazer um pequeno exercício. Se nós conseguíssemos nos transportar, esquecer de nós aqui, neste momento, nos transportar para frente, para o infinito, a gente começa a se distanciar, deixar para trás a nossa vida, nos imaginar indo longe, 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 deixando tudo, deixando o nosso corpo aqui. À medida que a gente se distancia, a gente vai se tornando bem pequenininho. Nesse momento a gente pode olhar para trás e ter uma visão da distância que tudo ficou. Nós somos um pontinho longe do que a gente é aqui na Terra. E aí, se nós somos um pontinho, qual é o tamanho do nosso problema? Nunca ele será maior que nós. Esse problema é menos ainda que esse pontinho. Então, que nós não demos uma proporção tão grande aos problemas quando eles surgem. Que esse problema seja um pontinho importante, permitido por Deus para o nosso crescimento e o nosso melhoramento. Aqui, de volta, no lugar que vocês estão, nós temos o peso do nosso corpo. Estamos encarnados, tudo é difícil, não compreendemos direito, mas essas dificuldades são pequenos pontinhos necessários. Se não fossem necessários e se a vida fosse boa, sem nada para nos melhorar, com certeza não estaríamos aqui. Para isso, a gente precisa de muita paciência para entender. Só os espíritos evoluídos têm paciência? Será que só os espíritos que são evoluídos têm paciência? Não, a paciência é dada a todos nós. Nós precisamos treinar essa paciência. A paciência é uma obrigação nós desenvolver. Os espíritos evoluídos, com certeza, eles têm mais paciência porque eles têm mais fé e mais conhecimento em Deus. Mas todos nós somos convidados a desenvolver e a ter a nossa paciência. Só que a nossa paciência, ela está na medida da nossa capacidade.
ela é limitada devido ao nosso grau evolutivo. Nosso grau evolutivo determina a quantidade de paciência que a gente tem. E aquelas pessoas que às vezes vocês escutam dizer, não tenho a mínima paciência para com isso. Então, reconhecer-se que é impaciente é um sinal de inteligência. Ele reconhece que é impaciente, sabe? Mas de nada vai adiantar reconhecer que é impaciente se não mudar, se não procurar mudar aquela posição, mudar aquele sentimento, aquela reação que tem em determinados momentos. Inteligência sem moral é um carro sem volante. E paciência, então, é um exercício? Sim, ela é um exercício. E ela só é desenvolvida pela educação. É pelo exercício do espírito, sempre se dispondo a melhorar as suas atitudes, que ele vai conseguir a sua evolução e ter mais paciência. E o que a gente então poderia fazer, o que é possível a gente fazer no nosso dia a dia para a gente conquistar essa virtude divina? A gente então deveria usar a nossa paciência, que a gente sabe que tem, como força na construção do nosso bem-estar físico, do nosso bem-estar emocional, como força para o nosso equilíbrio. A gente poderia também organizar uma pequena lista de emoções negativas. A cólera, a irritação, que é uma coisa muito fácil, o medo, a angústia, e gradativamente começar a diminuir essas emoções negativas. A gente poderia também começar a desenvolver as nossas boas emoções, desenvolver bons sentimentos. Vem aquele sentimento contrário, agressivo, não quero mais isso para a minha vida. Vamos procurar mudar. É um pequeno exercício, mas a gente pode conseguir. Então, passar a ter bons sentimentos e bons pensamentos. A gente é aquilo que a gente pensa. A gente também pode exercitar a paciência sabendo ouvir, ter persistência, saber confiar, saber esperar. Palavrinha mágica. Cultivar o nosso autodomínio. A gente sabe as nossas reações. Só nós nos conhecemos, mas a gente pode controlar essas reações. É um exercício a começar. Exercitar a meditação, orar, se ligar a Deus, pedir por Ele nas nossas aflições, nas nossas dificuldades. Esses seriam os pontos básicos, então, para a gente conquistar essa grande virtude, que é para o nosso próprio bem. Conclusão da nossa reflexão doutrinária de hoje é que todos nós pudéssemos fazer como a ostra. A ostra, ao ser ferida, ela começa a liberar pacientemente uma substância química dentro da sua própria concha, numa das camadas da sua concha, que é para terminar com o seu sofrimento doloroso. Ela começa a produzir e eliminar uma substância que é chamada nácar. Esse nácar, ele vai se cristalizando em pequenas bolinhas. E essas bolinhas vão ficando tão duras, tão fortes, que o que elas são, essas bolinhas? As pérolas. As pérolas que são uma linda joia, que tem um valor, extremamente caro, que a gente sabe. Então, sejamos como as ostras no nosso dia a dia, na nossa vivência terrena. Amado Pai, querido Mestre Jesus, queremos agradecer, então, por mais essa oportunidade de encontro nesta casa que nos faz tão bem. Agradecemos a oportunidade que nos é dada do entendimento da nossa querida doutrina espírita. É ela que vai nos auxiliar na nossa caminhada.
Vamos seguir em paz e que Jesus então nos ilumine, nos abençoe a nossa vida, a nossa família, o nosso lar. Que Ele sempre esteja conosco no nosso coração e no nosso pensamento. Que assim seja. Vamos nos preparar então, irmãos, para receber o passe coletivo. Depois desta mensagem desta noite, para a nossa reflexão, para a nossa vida, para o nosso melhoramento, vamos fazer uma prece para vencer a nossa impaciência. Pai de amor e bondade, dá-me forças para suportar com paciência as provas por que passo. Ilumina minha alma para compreender o próximo, que tudo faz muitas vezes para me irritar. Ajuda-me, Senhor, a ficar calado na hora de qualquer conflito. Ampara-me, a fim de não tomar qualquer decisão precipitada na vida e vir a me arrepender depois. E que eu tenha, Senhor, muita paciência para perseverar na edificação do bem, mantendo a calma em todos os momentos da vida. Te peço proteção, bênçãos para a nossa família, para os nossos amigos, para todos aqueles que de Ti precisam neste momento. Que Deus coloque sobre nós a Sua luz divina e que a nossa caminhada seja de luz, de bênçãos, de tranquilidade, de serenidade para conosco, nossa vida, e para com todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Que assim seja.